Olá, que bom que você escolheu o vídeo aqui da Igreja Batista em Araçás. Nós somos a Ibara, estamos muito felizes de ter você aqui conosco, mesmo que seja de forma virtual. Hoje, nesse vídeo, você vai assistir a mais uma mensagem da série Nos Passos dos Apóstolos. Essa série de mensagens vai tratar de como esses grandes homens de Deus influenciaram nossas vidas e influenciam até hoje. Eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa. Posso te pedir mais um favor? Se inscreve aqui no nosso canal, vai ser uma honra ter você conosco e que Deus te abençoe. Nós temos estudado às quartas-feiras sobre os apóstolos e eu falei sobre Tomé, Rian falou sobre João, Cício tem falado dos Atos dos Apóstolos, algumas coisas que Jesus falou diretamente aos apóstolos, que tem direcionado para a nossa vida de hoje. E hoje eu escolho um personagem também muito interessante, e o tema que eu escolhi para essa noite, ele vai falar o seguinte: Natanael, um xenofóbico transformado em apóstolo. A gente vai ver no decorrer do estudo de hoje que o preconceito dele contra Nazaré, e a gente vai ver que ele faz alguma coisa boa que vem de Nazaré. Então ele aplica ali a xenofobia quando ele fala mal de outro lugar. E a gente tem que tomar cuidado com os dias de hoje sobre isso, que às vezes a gente, sem perceber, a gente faz isso. Quer ver um exemplo? Quando você está dirigindo e faz uma berberagem, geralmente você fala o quê? Vou fazer uma baianada. Isso é xenofobia. Não pode. Por que o baiano que faz errado? Se você que está fazendo errado, né? Então, a gente às vezes tem coisa boa que vem lá do Rio de Janeiro, né? Só tem coisa ruim. Às vezes eu vejo na televisão, quando a Gazeta, geralmente o repórter fala, aí quando é um crime, alguma coisa que acontece de um carioca que está aqui, ela fala, veio do Rio de Janeiro. Tem coisa boa do Rio de Janeiro, tem coisa boa do Rio de Janeiro. Às vezes a gente vai usando isso, discriminando, né? Ou às vezes você está mal vestido, parece um paraíba. Olha outra xenofobia que a gente faz aí. E Natanael não foi diferente. Ele fez um ato que desprezava a cidade de Nazaré. Olha o texto aí que diz para nós. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Felipe e disse-lhe, siga-me. Felipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael. Natanael e Bartolomeu é a mesma pessoa, tá, gente? E disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus, até aí estava bem, só que ele completa, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael faz a grande pergunta, perguntou Natanael, Nazaré? Bahia? Rio de Janeiro? Paraíba? Pode vir alguma coisa boa de lá? Pode alguma coisa boa de Nazaré? Uma cidade desprezível, pequena, sem valor. Aí diz Felipe, venha e veja. Bartolomeu, também chamado de Natanael, foi um dos 12 primeiros apóstolos de Jesus, junto com Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Então eles levam um susto, porque se você for analisar, a Bíblia ela vai totalmente contra a nossa percepção de sucesso, de vitória, de bênçãos. Quer ver um exemplo? A gente, quando pensa em bênção, você comprou um carro, nossa, está na bênção. Só porque você comprou um carro, depois tudo bem, que Deus te abençoou, legal. Mas se você ganhou uma bicicleta, nossa, está na bênção, a gente não fala, uma bicicleta, não é? Ou se você comprou um carro 2010, não está na bênção, é 2010, 2005. Então a gente começa a colocar alguns valores, que não são valores. Por exemplo, para sucesso no mundo, ter dinheiro, fama, riquezas, prestígio. Quando a Bíblia fala que o sucesso está no centro da vontade de Deus.
O maior sucesso está no meu versículo predileto, é do Salmo 4, verso 8, que diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. O maior sucesso para mim é dormir em paz no travesseiro, não ter insônia, saber que eu posso dormir sabendo que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor, esse é o melhor sucesso para mim, dormir bem. E tantas outras coisas. Então a Bíblia, ela vai contra aquilo que a gente acha que é. E Natanael não era diferente. Nazaré não tem nada que presta. Belém, Jesus nasce em Belém. Belém é a menor das cidades. Jesus nasceu em Belém, não em palácio. Poxa, ele poderia ter nascido em Jerusalém, capital, mas nasceu no interior. Belém, cidade do pão. Não nasceu num castelo. Então a gente vai ver que essas coisas vão contra aquilo que o Senhor nos ensina. Natanael nasceu em Caná, na Galileia, uma pequena aldeia distante 14 quilômetros de Nazaré, do lado, 14 quilômetros, filho de agricultor. É citado na Bíblia tanto como Bartolomeu, como Natanael, são a mesma pessoa, se trata da mesma pessoa. Natanael, ele era cético e ele era irônico com algumas coisas, principalmente assuntos de Deus. Natanael, ele tinha aquele humor debochado. Natanael era debochado, ele tinha um humor debochado. Sabe aquela pessoa que faz uma piada e não ri, e você sabe que ela está debochando? Esse era Natanael. Mas aí agora, ele vai em contra com Jesus. Vem, Filipe fala: você não está acreditando não, Natanael? Você acha que não pode vir nada bom de Nazaré? Você acha que Deus não pode mudar? Que não é o Messias? Vem e vê. Aí quando ele vai para Jesus, começa a transformação. Primeiro ponto: um israelita verdadeiro, sem falsidade. Apesar dele ser irônico, apesar dele debochar de algumas coisas, cético em outras, ele não era falso. Ele falava o que pensava. Mas aí ele começa a mudar. Vamos lá, passa aí para nós o versículo. Ao ver Natanael se aproximando, lembra que ele foi descrente. Lá foi ele: vem, Filipe, vamos lá olhar, venha ver. Aí ele foi. Ele fica imaginando Natanael indo. Vamos lá, já que vocês estão falando, para não dizer que eu sou cético, para não dizer que eu sou o cômico, que eu tenho um humor, eu vou lá com vocês. E Natanael foi. Disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita. Jesus já sabia, Deus, todo poder, toda ciência. Perguntou Natanael, olha o deboche de novo: de onde você me conhece? Já pensou alguém falar: e aí, Dudu, tudo bem? De onde você me conhece? Não é assim que a gente faz quando a pessoa fala com a gente que a gente não conhece. De onde você me conhece? Natanael fala: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Jesus então fala para Natanael: quando você estava orando, quando você estava debaixo da figueira, clamando por um problema que você está vivendo, eu ouvi a sua oração. Aí deu um impacto em Natanael. Falei: poxa, ninguém sabia que eu estava orando, ninguém sabia o que eu estava passando. E Jesus fala para ele: antes que Filipe te chamava, eu vi você, Natanael. Eu vi você, Natanael. E aí o Natanael se declara ao Senhor: meu Deus. Aí começa a mudar a vida de Natanael. Mas eu achei interessante nesse contexto de Natanael, é que ele não era falso. Então, uma das suas características era ser verdadeiro, sem falsidade, e o próprio Jesus reconhece isso. Jesus não se sentiu ofendido pela piada de Natanael, pela xenofobia de Natanael. Jesus olha o coração de Natanael, viu que ele era verdadeiro, até mesmo nas orações. Porque ele tinha, se você ler o contexto, ele vai ver que ele orava por uma resposta de Deus, que ele tinha dúvida. Aprendemos com Natanael, sermos verdadeiros, inclusive com Deus. Muitas das vezes, queremos dar desculpas para os nossos erros, em vez de sermos verdadeiros e reconhecer nossos desejos e pecados. Às vezes, nós não somos verdadeiros nem com Deus. Às vezes queremos dar desculpa para Deus,
para as nossas falhas, os nossos erros. Já viu que o diabo ele usa isso? O que tem você fazer isso? Todo mundo está fazendo, todo mundo faz, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, ninguém vai saber. Satanás ele joga essas coisas para nós. Se não fez isso com você, vai fazer um dia, porque ele faz, ninguém está vendo, é só você. Você está precisando, você também é filho de Deus, você sabe, Satanás vai jogando, e às vezes nós não somos sinceros com Deus. Senhor, eu pequei. Eu costumo dizer que a gente precisa dar nome ao pecado. Às vezes a gente quer orar: Senhor, perdoe a minha multidão de pecado. Não vem com essa não. Se eu fosse Deus, eu falaria: vem não, fala aí o nome do pecado. Eu quero que você abra a sua boca e fale. Se eu fosse Deus, falava isso. Mas é isso que Deus está querendo de nós. Não multidão de pecado. Você está genérico. Genérico é só remédio, gente. Pecado tem nome. Fala: Senhor, eu falei mal de fulano, eu tive desejos errados, eu desviei isso, eu pensei em matar aquele infeliz, eu xinguei, mandei para tudo quanto é lugar aquele cara, eu gritei, me perdoe, Senhor. Eu trabalhava com português, né? E português fala muito palavrão, né? Na cultura portuguesa, e carioca também fala muito palavrão. Então, carioca, português junto é 10 palavras, 9 palavrão. E eu falava muito palavrão. E era feio. Minha mãe não gostava, não fala palavrão, não gosta de palavrão. Mas eu falava palavrão. E era tão natural que eu nem percebia que eu falava palavrão. Mas aí me converti. E aí, de vez em quando saía pega ele pelo rabo, né? Saiu. Principalmente quando está nervoso, sanguíneo, explosivo. Aí eu falei: eu tenho que parar com esse negócio, está feio. A mesma boca que louva o Senhor, que declara a glória de Deus, é a mesma que manda para tudo quanto é lugar, um monte de palavra feia. Precisa mudar isso, não pode. Da mesma fonte sai água doce e salgada. E aí comecei a entrar no processo de orar. Eu falava: Senhor Jesus, me perdoe, saiu. Pega ele pelo rabo de novo. Fui aprendendo, até que parei de falar. Então, a gente precisa dar nome aos nossos pecados. Fala: é isso, eu preciso mudar nisso. E Natanael nos ensina nesse quesito. Segunda coisa, a gente viu que ele é um homem que orava. Bartolomeu, Natanael, teve a visão de uma luz vinda do céu, enquanto orava debaixo da figueira. Ao encontrar Jesus, ele disse que tinha visto Bartolomeu pela primeira vez, quando estava orando debaixo da figueira. Então, Natanael estava orando. Apesar dele ser cético em algumas coisas, apesar dele ser irônico em outras coisas, ele tinha fé, e ele orava. E o texto, se você ler João capítulo 1, você vai ver essa história. Ele estava orando debaixo da figueira, e ele viu uma luz, e essa mesma luz depois, lá na frente, Jesus fala: eu vi quando você estava orando. E aí a gente aprende uma coisa: Deus vê e ouve a nossa oração, não tem como fugir. Esse negócio funciona, gente, de oração. Funciona de verdade. Só que a gente às vezes faz como mecânico, automático. Sabe quando você liga o piloto automático? Não é, para. Na hora da oração, pare. Desliga. Sintonize no Senhor. Ore, porque Deus está ouvindo a nossa oração. É verdade que Ele responde como a gente quer muitas das vezes. Deus tem 3 maneiras de responder a oração. Primeira, sim. Ele fala sim. Quando ele fala sim, aproveita, gente, porque é muita bênção. Às vezes ele fala não, dói. A gente não foi treinado para receber não, a gente gosta de sim. Desde criança, a gente não gosta de ouvir não. Então, quando Deus fala não, dói, mas é a melhor coisa. Eu tenho um sermão, não sei se eu já preguei aqui, mas o Fagner não estava, um dia eu vou pregar sobre esse sermão. O não de Deus. Às vezes Deus fala não. A gente fica emburrado, a gente fica chateado, bicudo com Deus, mas é a melhor coisa, o não de Deus. Então, Deus às vezes vai dizer sim, não, e a terceira, que é umas que eu menos gosto. Às vezes eu prefiro o sim e o não, que decide logo, acabou, sim, festa, não, fiquei bravo com Deus 3 dias, passou. Agora o tal de espera, aguarde, esse me mata. Quando Deus não responde, nem sim nem não, e manda esperar,
Eu tenho problema com espera. Eu não gosto daquele versículo, esperei com paciência no Senhor. Eu não gosto desse versículo, esperar. Vocês têm uma ideia, eu peço lanche do iFood, eu vou umas 50 vezes na porta, porque eu não gosto de esperar o entregador, eu fico agoniado. Aí a Cristina já sabe que eu estou doido, nem liga, eu vou umas 10 vezes na porta, volto, esperando o entregador. Às vezes eu não gosto de pedir iFood por causa disso, porque me deixa agitado, porque eu não gosto de esperar. Mas Deus não está nem aí para mim, Deus não faz a minha vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E toda vez que eu estou agitado e não quero esperar, aí que Ele faz eu esperar. Porque Deus faz essas coisas com a gente, né? Vai aprender. Vai esperar por bem ou vai esperar por mal. Você que escolhe. Uma vez eu fiz uma prova de matemática, aquelas equações que dá quase uma folha e meia, que até hoje eu não sei para que serve aquilo na vida. Aquelas equações, eu não sei se é do primeiro, do segundo, terceiro grau, sei lá qual é. Aquela que é pequenininha, mas é uma folha toda. Enzo, você que está com a cabeça mais fresquinha, qual é a equação do primeiro grau isso? É uma... Nossa, mas você... Aí eu fiz em duas, entreguei para o professor 2 folhas de equações, de uma equação só. O professor olhou para mim e deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Você acertou, mas você deu uma volta danada. Se você quer acertar dando uma volta, o problema é seu. Se você quiser encurtar o caminho, melhor para você. E aí eu trouxe isso para Deus. Às vezes Deus fala, espera. Você não quer esperar? Ele vai mandar você esperar 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias. O problema é seu. Se você confiar, espera menos. Depende de quando você está preparado para aprender a ouvir a resposta de Deus. Natanael nos ensina isso. Natanael, Bartolomeu, acreditou que Jesus era o Filho de Deus, o rei de Israel. Isso naquela época era muito perigoso. Poderia até ser apedrejado, mas ele teve muita coragem. Naquela época se levantava sempre o Messias. Jesus não foi o primeiro que levantou como Messias, ele foi o único, mas muitos se levantavam como Messias e eram apedrejados. Jesus não, porque não tinha, os milagres Jesus fazia. Então, se alguém declarasse, tu és o Messias, o Filho de Deus, era apedrejado junto. Não era só quem se dizia que era o Messias, é quem declarasse, Jesus, filho de Davi. Por isso que eu gosto do Ceguinho, que eu já falei que é meu personagem predileto da Bíblia. O Bartimeu, o ceguinho, ele gritou, gente, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não podia falar aquilo não, gente. E se Jesus não fosse, era apedrejado. Mas ele sabia que Jesus era. Bartolomeu sabia que Jesus era e é o Filho de Deus, o Messias prometido. Somente quem vive em oração consegue identificar os milagres de Deus. Terceira e última coisa que Bartolomeu ou Natanael, escolhe aí o nome que você quiser, que é a mesma pessoa, nos ensina. Ele era um missionário até a morte. Segundo a tradição cristã, eu já falei o que é a tradição cristã, mas vou repetir aqui. O Jabas não estava nesse dia. A tradição cristã são alguns registros que existem da história. A gente, por exemplo, vai ouvir falar num historiador do primeiro século, Flávio Josefo. Ele não era cristão, ele era um historiador do primeiro século, e ele fez muitos registros, que muitas coisas que ele registrou servem para a tradição cristã. Outra tradição cristã que era contada de pai para filho, entendeu? Então era uma tradição, então contava aquelas histórias, aqueles fatos, aqueles acontecimentos, isso chama tradição cristã, e vai de geração em geração, e vai até os dias de hoje, que são as tradições que os nossos avós não contavam, lembra? Olha, tem a mula sem cabeça, tem o lobisomem, aquelas histórias, tradição vai contando. Então iam contando muitos acontecimentos, muitas coisas que aconteceram, que não estão registradas na Bíblia, mas que são da tradição cristã. Muitas coisas podem ser duvidosas, mas muitas coisas são verdadeiras, depende de cada história. Mas segundo a tradição cristã, Bartolomeu serviu como missionário cristão na Etiópia, Mesopotâmia, Pártia e Licaônia. Não tem nem ideia onde é isso, gente. Não tem nem ideia. Segundo essa tradição cristã. Pode ser verdade? Pode. Pode não ser, também pode não ser. Mas missionário ele foi, porque Deus mandou ele sair, Jesus, todo mundo sair para pregar. Ele pregou o evangelho na Índia, na Grande Armênia, junto com Tadeu, o Judas Tadeu, levou o cristianismo para a Armênia, onde é considerado um dos mártires. A tradição diz que ele morreu ali,
na Armênia, mas não há provas concretas. Bartolomeu teve o privilégio de estar na companhia de Jesus durante a sua missão na terra, ouviu seus ensinamentos, presenciou milagres, recebeu diversas missões, entre eles o que está em Mateus 10:1, que diz assim: então Jesus chamou seus discípulos, Bartolomeu ou Natanael, e deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus, para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. Então Natanael também era esses discípulos que saiu para a pregação do Evangelho, para curar em nome de Jesus, para fazer muitos milagres. Então a gente vai ver agora um homem que era xenofóbico, um homem que era cético, um homem que era irônico, agora se tornando um grande apóstolo de Jesus, levando a sua mensagem, que orava e que pregou até a morte. Bartolomeu viu Cristo ressuscitado, a sua ascensão aos céus, e pregou o Evangelho às várias regiões. Então Bartolomeu estava quando Jesus aparece. Quem é que não estava na primeira vez? Quem lembra? Quando Jesus aparece para os apóstolos ressuscitados a primeira vez, quem é que não estava? Quem lembra? Tomé. A gente falou de Tomé, mas Bartolomeu estava lá, ou Natanael estava lá, no meio dos apóstolos. Ele estava lá. Com a maioria dos apóstolos, Natanael provavelmente foi martirizado, mas há várias explicações para a sua morte. E aí eu fiz uma pesquisa de várias mortes, uma que os historiadores colocam, e a mais popular é que Natanael teria sido esfolado vivo e depois foi decapitado por pregar o Evangelho na Armênia. Então era um homem transformado, e é isso que a gente precisa aprender que a gente pode ter os nossos erros, de julgar as pessoas pela seu estado, seu país, a sua cor, sua condição financeira, mas o segredo não é permanecer no erro, é ser transformado e não ser mais assim. Então quando a gente vê alguém de outro estado, de outro país, ou de outra cor, de outra condição financeira, nunca julgarmos por isso, pelo contrário, reconhecer que Deus usa quem Ele quer, Deus faz o que Ele quer, e qualquer um é alvo do amor de Deus. E Natanael foi transformado, e nós também podemos ser transformados. Nós também aprendemos que não precisamos ser falsos, precisamos ser verdadeiros, com Deus, com a gente mesmo e com as pessoas. E a gente também precisa aprender a orar e saber que Deus ouve a nossa oração, e Deus está vendo e ouvindo a nossa oração. Eu não sei você, mas você já sentiu a sensação de que às vezes parece que Deus não está ouvindo a sua oração? Que Deus não está vendo os seus problemas? Que Deus não está vendo as suas lutas? Natanael mostra nesse texto que Deus vê e que Deus ouve, mas age da maneira que Ele quer. E por último, a gente viu também que Natanael se tornou um grande pregador, um missionário. E Jesus nos dá esse grande ensinamento a todos nós: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu e você podemos e devemos ser Natanael, que prega o Evangelho por onde a gente andar. Amém? Que Deus nos abençoe.